Bem-vindos a este Deep Dive. Hoje estamos pela frente a escultura Mãe, de Fernando Maraghataba, e vamos explorá-la com base num texto analítico muito interessante da Ana Celeste. A fonte foca-se numa leitura formal e conceitual, portanto, a nossa missão aqui é, tentar perceber a essência da peça, o que a torna singular, segundo esta análise. Vamos a isso. Olha, logo à partida, o texto fala do impacto da forma orgânica. É feita de barro cru, e isto é importante, sem polimento. A ideia é mesmo manter a textura, a porosidade da terra. As dimensões são pequenas, 15 por 10 por 10 centímetros, e é de 2020. Mas esta crueza do material parece mesmo fundamental. O que é que o texto nos diz sobre a forma em si? A análise formal fala de uma figura humana pouco nítida, mas com uma presença muito forte, inegável mesmo. Não há contornos definidos, são mais volumes que se entrelaçam, não é? Que sugerem uma figura maior. Sim, talvez uma figura materna, assim reclinada. Exato, a envolver uma figura mais pequena. E tudo com curzas muito fluidas. O texto menciona um dinamismo silencioso, introspectivo. Esta falta de detalhe parece ser mesmo a chave para a interpretação, certo? Sim, sem dúvida. E o que é fascinante aqui, segundo a análise, é como essa indefinição, essa falta de detalhe, tem um propósito claro. Ao não ter rostos nem traços específicos, a peça acaba por transcender o individual. Quer dizer, nós estamos a olhar para uma mãe em particular, mas sim para a ideia, para a energia arquetípica da maternidade. O gesto essencial que o texto identifica é mesmo esse, o de acolher, o de proteger, num silêncio quase primordial. E a cabeça baixa da figura maior. Isso reforça a introspeção, um voltar-se para dentro. Pois, e essa descrição formal, essa ausência de detalhe, leva-nos direitinhos à parte conceitual da obra, não é? Ao coração da coisa, à ideia de que isto é mais do que uma simples representação. Aliás, o texto usa termos bastante fortes, fala em invocação xamânica. Exatamente. A leitura conceitual que é apresentada liga a obra muito diretamente ao processo criativo do Maraghataba. O texto descreve-o como alguém que rejeita o controlo, puramente racional. Ou seja, a peça não terá sido planeada ao milímetro. A fonte sugere que ela surge como quem emerge de um sonho. Quase espontânea. Sim, espontânea, muito gestual. É como se a mão do artista seguisse um fluxo, uma intuição que vem da própria matéria e de um gesto ancestral, o gerar, proteger, nutrir. Isso nota-se. E nesse sentido, o barro cru não é só um suporte. O texto vai mais longe, chama-lhe coautor. Coautor, isso é interessante. É uma escolha carregada de simbolismo. A terra, a fertilidade, a ancestralidade, a criação na sua forma mais elementar. Pronto. Ao não polir, ao não domar completamente o barro, o artista estaria a permitir que a matéria, que ela própria expressasse essa energia maternal fundamental. É quase como se o barro tivesse vontade própria, então. Pode-se dizer que sim, que o artista estaria mais a guiar do que a impor. O texto sugere isso, que as fissuras, a textura irregular, não são defeitos, são parte da voz da terra. Isso leva a uma citação muito forte, mesmo muito forte, que está no texto. Mãe não é uma escultura descritiva, é uma entidade. Quando o texto fala em entidade, o que é que isso quer dizer? Que não é um retrato, mas quase um objeto de poder, um símbolo vivo. Essa é a ideia. Penso que sim. Penso que a interpretação vai por aí. Se ligarmos isto ao quadro geral que o texto nos apresenta, a forma como as figuras parecem fundir-se, a análise diz que isso remete para a unidade original mãe-criança. Aquela ideia de uma só carne, uma só alma. Um estado anterior à separação, talvez até anterior à linguagem. E assim, a obra funcionaria como um testemunho dessa comunhão. Uma ligação a algo invisível. O texto descreve mesmo como um fragmento do sagrado. Um pequeno altar que celebra o milagre contínuo do nascimento da vida, através da matéria mais humilde, que é o barro. Então, resumindo esta análise da Ana Celeste, o que é que temos? Temos a força do material, o barro cru, que é a mensagem, que é coautor. Temos o gesto universal de acolhimento, de proteção, a maternidade vista como uma energia arquetípica para lá do indivíduo, um processo criativo que é descrito como intuitivo, quase ritualístico. Exato. E, no fim de contas, a escultura elevada à entidade, um fragmento do sagrado, que nos liga a algo primordial. É isso. Precisamente. E daqui emerge uma reflexão final que a própria análise sugere, e que é interessante.
O texto vê nesta peça simples de barro cru um fragmento do sagrado, celebrando a continuidade da vida. E isto leva-nos a pensar que outros materiais ou formas do nosso dia-a-dia, coisas que consideramos banais ou meramente funcionais, será que também poderiam ser vistos como portadores destes significados profundos, ancestrais, sagrados? Isto, claro, se olhássemos para eles com mais atenção, para além do óbvio, para além da sua função imediata. Fica a questão do ar.